uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. A respeito da Bíblia. 3. Nem tudo contido na Bíblia é um registro das palavras pronunciadas pessoalmente por Deus. A Bíblia simplesmente documenta os 2 estágios prévios da obra de Deus, dos quais uma parte é um registro das previsões dos profetas, enquanto a outra registra as experiências e conhecimentos escritos por pessoas empregadas por Deus ao longo das eras. Experiências humanas estão contaminadas com opiniões e conhecimentos humanos. E isso é algo que é inevitável. Em muitos dos livros da Bíblia, há noções e preconceitos humanos e a compreensão absurda dos humanos. É claro que a maioria das palavras resulta da iluminação e esclarecimento do Espírito Santo, e são compreensões corretas. Mas ainda assim, não se pode dizer que são expressões inteiramente corretas da verdade. Seus pontos de vista sobre certas coisas não passam de conhecimento derivado da experiência pessoal ou da iluminação pelo Espírito Santo. As previsões dos profetas foram instruídas pessoalmente por Deus. As profecias do tipo das de Isaías, Daniel, Esdras, Jeremias e Ezequiel vieram da instrução direta do Espírito Santo. Essas pessoas eram videntes. Haviam recebido o espírito de profecia e todas eram profetas do Antigo Testamento. Durante a Era da Lei, essas pessoas que haviam recebido as inspirações de Jeová proferiram muitas profecias que foram instruídas diretamente por Jeová. E por que Jeová operou nessas pessoas? Porque o povo de Israel era o povo escolhido de Deus, e o trabalho dos profetas tinha de ser feito entre eles. É por isso que os profetas foram capazes de receber tais revelações. De fato, eles mesmos não entendiam as revelações de Deus para eles. O Espírito Santo proferiu aquelas palavras através da boca deles, para que as pessoas do futuro pudessem compreender aquelas coisas e ver que elas realmente eram obra do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Não vieram do homem. E para dar a elas a confirmação da obra do Espírito Santo. Durante a Era da Graça, o próprio Jesus fez toda essa obra em lugar deles. Assim, as pessoas não mais profetizaram. Então, Jesus era um profeta? Jesus era, é claro, um profeta, mas também era capaz de fazer a obra dos apóstolos. Ele podia tanto proferir profecias como pregar e ensinar as pessoas em toda a terra. No entanto, a obra que fez e a identidade que ele representava não eram as mesmas. Ele veio para redimir toda a humanidade, para redimir o homem do pecado. Ele foi um profeta e um apóstolo, mas mais do que isso, ele era Cristo. Um profeta pode proferir profecia, mas não se pode dizer que tal profeta é Cristo. Naquele tempo, Jesus proferiu muitas profecias. Então pode-se dizer que ele era um profeta. Mas não se pode dizer que ele era um profeta e não Cristo. Isso porque ele representava o próprio Deus ao realizar um estágio da obra, e sua identidade era diferente da de Isaías. Ele veio para concluir a obra da redenção e também supriu para a vida do homem e o Espírito de Deus
veio diretamente a ele. Na obra que ele realizou, não houve inspirações do Espírito de Deus ou instruções de Jeová. Em vez disso, o Espírito operou diretamente, o que basta para provar que Jesus não foi o mesmo que um profeta. A obra que fez foi a da redenção, e, em segundo lugar, veio profetizar. Ele foi um profeta, um apóstolo e, mais do que isso, ele foi o Redentor. Os profetas, enquanto isso, só podiam proferir profecias e eram incapazes de representar o Espírito de Deus ao fazer qualquer outra obra. Porque Jesus fez muito trabalho que nunca tinha sido feito pelo homem e fez a obra de redimir a humanidade, ele era diferente de pessoas como Isaías. O fato de que algumas pessoas não aceitam a corrente de hoje é porque isso lhes criou um obstáculo. Elas dizem: no Antigo Testamento, muitos profetas também disseram muitas palavras. Então, por que eles não eram Deus que se tornou carne? O Deus de hoje fala palavras. Isso basta para provar que Ele é Deus encarnado? Você não exalta a Bíblia, nem a estuda. Então, qual sua base para dizer que Ele é a encarnação de Deus? Você diz que eles são instruídos pelo Espírito Santo e acredita que este estágio da obra é uma obra feita pessoalmente por Deus. Mas qual é sua base para isso? Você foca sua atenção nas palavras de Deus hoje e parece que negou a Bíblia e a colocou de lado. E então, eles dizem que você acredita em heresia e heterodoxia. Se você deseja dar testemunho da obra de Deus durante os últimos dias, deve entender a história interna da Bíblia, a estrutura e a substância da Bíblia. Hoje as pessoas acreditam que a Bíblia é Deus e que Deus é a Bíblia. Então, também acreditam que todas as palavras da Bíblia foram as únicas palavras que Deus proferiu e que todas elas foram ditas por Deus. Aqueles que creem em Deus pensam até que, embora todos os 66 livros do Antigo e Novo Testamentos tenham sido escritos por pessoas, todos foram inspirados por Deus e são um registro das declarações do Espírito Santo. Esta é a compreensão errônea do homem e não corresponde inteiramente aos fatos. Na verdade, a parte dos livros de profecia, a maior parte do Antigo Testamento é um registro histórico. Algumas das epístolas do Novo Testamento vêm das experiências das pessoas, enquanto algumas vêm da iluminação do Espírito Santo. As epístolas paulinas, por exemplo, surgiram do trabalho de um homem. Todas resultaram da iluminação do Espírito Santo e foram escritas para as igrejas. Eram palavras de exortação e encorajamento para os irmãos das igrejas. Não eram palavras ditas pelo Espírito Santo. Paulo não podia falar em nome do Espírito Santo. Nem era ele um profeta, muito menos teve as visões que João contemplou. Suas epístolas foram escritas para as igrejas de Éfeso, Filadélfia, Galácia e outras. E assim, as epístolas paulinas do Novo Testamento são epístolas que Paulo escreveu para as igrejas, e não inspirações do Espírito Santo, nem são declarações diretas do Espírito Santo. Elas são apenas palavras de exortação, conforto e encorajamento que ele escreveu para as igrejas durante o decurso de seu trabalho. Então,
também são um registro de grande parte do trabalho de Paulo na época. Elas foram escritas para todos que são irmãos e irmãs no Senhor, para que os irmãos e irmãs das igrejas daquela época seguissem seus conselhos e respeitassem o caminho de arrependimento do Senhor Jesus. De modo algum, Paulo disse que, fossem as igrejas da época ou do futuro, todos deveriam comer e beber as coisas que ele escreveu. Nem disse que todas as suas palavras vieram de Deus. De acordo com as circunstâncias da igreja da época, ele simplesmente comungou com os irmãos, exortou-os e inspirou crença neles, e simplesmente pregou ou lembrou as pessoas e as exortou. Suas palavras eram baseadas em seu próprio fardo, e ele deu apoio ao povo através dessas palavras. Ele fez o trabalho de um apóstolo das igrejas daquele tempo. Era um obreiro utilizado pelo Senhor Jesus, e assim ele teve de assumir a responsabilidade pelas igrejas, e teve de realizar o trabalho das igrejas. Teve de aprender sobre os estados dos irmãos. E por isso escreveu epístolas para todos os irmãos no Senhor. Tudo o que ele disse que era edificante e positivo para as pessoas estava certo, mas não representava as declarações do Espírito Santo. E isso não podia representar Deus. É um entendimento flagrante e uma tremenda blasfêmia que as pessoas tratem os registros das experiências de um homem e as epístolas de um homem como palavras ditas às igrejas pelo Espírito Santo. Isso é particularmente verdadeiro quando se trata das epístolas que Paulo escreveu para as igrejas, pois suas epístolas foram escritas para os irmãos, com base nas circunstâncias e situação de cada igreja na época, para exortar os irmãos no Senhor, para que pudessem receber a graça do Senhor Jesus. Suas epístolas tinham o objetivo de despertar os irmãos da época. Pode-se dizer que esse era o seu próprio fardo, e também o fardo que lhe foi dado pelo Espírito Santo. Afinal, ele era um apóstolo que liderava as igrejas da época, que escrevia epístolas para as igrejas e as exortava. Essa era sua responsabilidade. Sua identidade era meramente a de um apóstolo obreiro, e ele era somente um apóstolo que foi enviado por Deus. Ele não era um profeta, nem um vaticinador. Para ele, seu próprio trabalho e as vidas dos irmãos eram de extrema importância. Assim, ele não podia falar em nome do Espírito Santo. Suas palavras não eram as palavras do Espírito Santo. Muito menos pode-se dizer que elas eram palavras de Deus, pois Paulo não era mais do que uma criatura de Deus, e certamente não era a encarnação de Deus. Sua identidade não era a mesma que a de Jesus. As palavras de Jesus eram as palavras do Espírito Santo, as palavras de Deus, pois a sua identidade era de Cristo, o Filho de Deus. Como Paulo poderia ser igual a ele? Se as pessoas consideram as epístolas ou palavras como as de Paulo como declarações do Espírito Santo e as adoram como Deus, só se pode dizer que elas não sabem discernir. Para falar de forma mais áspera, será que isso não passa de blasfêmia? Como um homem poderia falar em nome de Deus? E como as pessoas podem se curvar diante dos registros de suas epístolas e das palavras que ele falou, como se fosse um livro sagrado ou um livro celestial?
Poderiam as palavras de Deus ser proferidas casualmente por um homem? Como um homem poderia falar em nome de Deus? Assim, o que você acha? As epístolas que ele escreveu para as igrejas não podem estar contaminadas com suas próprias ideias? Como poderiam não estar adulteradas com ideias humanas? Ele escreveu epístolas para as igrejas com base em suas experiências pessoais e em seu conhecimento próprio. Por exemplo, Paulo escreveu uma epístola às igrejas da Galácia que continha uma certa opinião. Já Pedro escreveu outra que tinha um outro ponto de vista. Qual delas veio do Espírito Santo? Ninguém pode afirmar com certeza. Assim, só se pode dizer que ambos carregavam um fardo pelas igrejas. E ainda que suas cartas representem sua estatura, elas representam sua provisão e apoio para os irmãos e seu fardo para as igrejas. E representam apenas trabalho humano. Não vieram inteiramente do Espírito Santo. Se você diz que as epístolas deles são as palavras do Espírito Santo, você é absurdo e comete blasfêmia. As epístolas paulinas e as outras epístolas do Novo Testamento são equivalentes às memórias das personalidades espirituais mais recentes. Estão em pé de igualdade com os livros de Watchman Nee ou as experiências de Lawrence, e assim por diante. Acontece simplesmente que os livros de personalidades espirituais recentes não estão compilados no Novo Testamento, embora a substância dessas pessoas fosse a mesma. Foram pessoas utilizadas pelo Espírito Santo durante um determinado período e não podiam representar diretamente a Deus. O Evangelho de Mateus, do Novo Testamento, documenta a genealogia de Jesus. No início, ele diz que Jesus era descendente de Abraão e de Davi, e filho de José. Em seguida, diz que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu de uma virgem, o que significaria que ele não era filho de José, ou descendente de Abraão e de Davi. A genealogia, porém, insiste em associar Jesus a José. Em seguida, a genealogia começa a registrar o processo pelo qual Jesus nasceu. Ela diz que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem e não é filho de José. No entanto, na genealogia está escrito claramente que Jesus era filho de José. Porque a genealogia foi escrita para Jesus, ela registra 42 gerações. Quando trata da geração de José, ela diz apressadamente que José era o marido de Maria. Palavras que foram dadas para provar que Jesus era descendente de Abraão. Isso não é uma contradição? A genealogia documenta claramente a ascendência de José. Ela é obviamente a genealogia de José. Mas Mateus insiste que é a de Jesus. Isso não nega o fato da concepção de Jesus pelo Espírito Santo? Assim, a genealogia de Mateus não seria uma ideia humana? É ridículo. Dessa forma, sabe-se que esse livro não veio inteiramente do Espírito Santo. Talvez existam algumas pessoas que pensem que Deus deve ter uma genealogia na Terra, e assim afirmam que Jesus é a 42ª geração de Abraão. Isso é realmente ridículo. Depois de chegar à Terra, como Deus poderia ter uma genealogia? Se você diz que Deus tem uma genealogia, você não o classifica entre as criaturas de Deus?
Porque Deus não é da terra. Ele é o Senhor da criação. E, embora ele seja encarnado, não é da mesma essência que o homem. Como você pode classificar Deus como sendo do mesmo tipo que uma criatura de Deus? Abraão não pode representar a Deus. Ele foi o objeto da obra de Jeová na época, meramente um servo fiel aprovado por Jeová, um membro do povo de Israel. Como ele poderia ser um ancestral de Jesus? Quem escreveu a genealogia de Jesus? Foi o próprio Jesus quem escreveu? Jesus disse pessoalmente a eles: "Escreva a minha genealogia." Ela foi registrada por Mateus depois que Jesus foi pregado na cruz. Na época, Jesus havia feito muito em sua obra que era incompreensível para seus discípulos e não tinha dado nenhuma explicação a respeito. Depois que ele partiu, os discípulos começaram a pregar e a trabalhar em todos os lugares, e por causa desse estágio do trabalho, começaram a escrever as epístolas e os livros do Evangelho. Os livros do Evangelho do Novo Testamento foram registrados 20 a 30 anos depois que Jesus foi crucificado. Antes, o povo de Israel lia apenas o Antigo Testamento. Em outras palavras, no início da Era da Graça, as pessoas liam o Antigo Testamento. O Novo Testamento só apareceu durante a Era da Graça. O Novo Testamento não existia quando Jesus operou. As pessoas registraram sua obra depois que ele ressuscitou e ascendeu ao céu. Só então, os 4 evangelhos passaram a existir. E além deles, também as epístolas de Paulo e Pedro, e o livro do Apocalipse. Mais de 300 anos depois que Jesus ascendeu ao céu, gerações subsequentes reuniram esses documentos seletivamente. E só então passou a existir o Novo Testamento da Bíblia. Somente depois que essa obra foi concluída, surgiu o Novo Testamento. Ele não existia anteriormente. Deus havia feito toda aquela obra. E Paulo e os outros apóstolos tinham escrito tantas epístolas às igrejas em vários locais. Depois deles, as pessoas combinaram suas epístolas e anexaram a grandiosa visão registrada por João na ilha de Patmos, na qual profetizava a obra de Deus dos últimos dias. Pessoas criaram essa sequência, que é diferente das declarações de hoje. O que está registrado hoje está de acordo com as fases da obra de Deus. Aquilo com que as pessoas se envolvem hoje é a obra feita pessoalmente por Deus e as palavras proferidas pessoalmente por Ele. Você, ser humano, não precisa interferir. As palavras que vêm diretamente do Espírito foram arranjadas passo a passo e são diferentes dos arranjos dos registros do homem. O que registraram, pode-se dizer, estava de acordo com seu nível educacional e com o calibre humano. O que registraram foram as experiências dos homens. Cada um tinha seus próprios meios de registro e conhecimento, e cada registro era diferente. Assim, se você adora a Bíblia como Deus, você é extremamente ignorante e tolo. Por que você não busca a obra do Deus de hoje? Somente a obra de Deus pode salvar o homem. A Bíblia não pode salvar o homem. As pessoas a podem ler por muitos milhares de anos, e ainda não haveria a mínima mudança nelas. E se você adorar a Bíblia, jamais ganhará a obra do Espírito Santo. As 2 etapas da obra de Deus em Israel estão registradas na Bíblia. E assim, nesses registros, todos os nomes são de Israel, e todas as ocorrências são de Israel.
Mesmo o nome Jesus é um nome israelita. Se você continua lendo a Bíblia hoje, então não está obedecendo à convenção? O que está registrado no Novo Testamento da Bíblia são os assuntos da Judéia. O texto original foi escrito em grego e hebraico, e o nome pelo qual ele era chamado e as palavras de Jesus naquela época pertencem à linguagem do homem. Quando foi pregado na cruz, Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso não é hebraico? Isso é simplesmente porque Jesus estava encarnado na Judéia, mas não prova que Deus é judeu. Hoje, Deus se tornou carne na China. E assim, tudo o que ele diz está indubitavelmente em chinês. No entanto, não pode ser comparado ao chinês traduzido a partir da Bíblia, pois a fonte dessas palavras é diferente. Uma vem do hebraico registrado pelos homens, a outra das declarações diretas do Espírito. Como poderia não haver nenhuma diferença?